Bem-vindo a mais uma aula. É uma alegria tê-lo aqui, é uma alegria estar aqui. É uma alegria poder participar, mesmo que não presente, da tua vida. Te ajudando neste processo de entendimento, de reflexão, daquilo que seja a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Mas vamos lá. Você tem orado, você tem se colocado diante do Pai, reconhecido a dependência que tem dele, e essa dependência no sentido de precisar, de necessitar, de querer urgentemente conhecer a sua vontade, viver seu querer, viver seu propósito, não uma religiosidade, não aquele negócio de compromisso, de ter que ir a cultos, reuniões, de trabalho, de serviço, que aparentemente não leva a lugar nenhum, que não traduz a nada. O que Deus tem para nós está muito acima disso, muito acima de qualquer religiosidade, de esforço para alcançar alguma coisa. Jesus nos prometeu plenitude de vida e é sobre isso que a gente precisa entender. Então, continuando aqui a carta de Paulo aos Efésios, a gente lendo do versículo 15 até o versículo 23, que é o que você deveria ter lido, pelo menos para completar esse capítulo. E se você não fez isso, dá uma paradinha, dá uma pausa e depois continue aqui conosco. Tá? Então dá uma pausa agora, se você não leu, e continue. Enquanto isso, a gente pode pensar um pouquinho e refletir. Então, depois de ler, refletir um pouquinho do que você leu nesse restante do capítulo 1, aí a gente continua a nossa conversa, tá ok? Então, estou te aguardando. Pronto? Retomou? Já leu? Leu mesmo? Não está me enrolando? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura. Paulo, nesse restante do capítulo 1, fala algumas coisas importantes. Ele orando a Deus, ele diz assim que estava alegre do amor que ele tinha ouvido falar daqueles irmãos, tá? Da fé deles em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lá no verso 17, ele diz assim, 16, ele diz assim, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o pedido de Paulo. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que a gente pode entender disso? O que a gente pode compreender? Qual é a coisa mais importante que precisamos entender nesse aspecto aqui? Primeiro, a necessidade de sabedoria, a necessidade de entendimento, de revelação do pleno conhecimento dele. Essa é a oração que Paulo fazia. E não deve ser diferente nas nossas vidas diante do Pai. A incessante oração no sentido de pedir pelo conhecimento, pelo entendimento, por essa sabedoria, por esse discernimento que vem do alto. Caso contrário, a gente vai sair fazendo essas besteiras ou propagando uma religiosidade
que não traduz o que Deus quer para nós. Por isso a gente precisa disso. Quando Jesus falou que a gente precisava ser como criança, e se não fôssemos, não herdaríamos o reino de Deus, é acerca dessas coisas que ele está falando, de dependência. Assim como muitas vezes ou equivocadamente as pessoas falam de inocente como as crianças. Não é sobre esse aspecto que Jesus está abordando. Ele está abordando na questão de dependência da criança com relação aos seus pais. Que a criança se preocupa com o que vai comer, se tem ou não tem coisas para comer, com o que vai ter amanhã para comer, ou se vai fazer frio ou não, se tem roupa para vestir ou não, se vai estar saudável ou doente. Não. A criança não se preocupa com isso. Se está com fome, vai até a mãe, vai até o pai, pede de comer. Se está com frio, chega para ele e diz, olha, estou com frio, quero uma blusa. Se está com medo, é nele que busca o refúgio, nos pais que buscam o refúgio. Se está cheio de incertezas e dúvidas, ou se está doente, é no pai que ele busca. No pai, na mãe. É na sua família, naqueles em quem ele confia, em quem ele depende. E assim as nossas vidas, e as nossas vidas devem ser diante de Deus, de total dependência. Por isso que Jesus falou que aos humildes pertencia ao reino de Deus. O que é humilde? É aquela pessoa que reconhece que é realmente miserável quanto às coisas espirituais, quanto a reconhecer que depende inteiramente de Deus, que tudo que alcança, tudo que tem, não foi resultante do seu esforço, do seu trabalho, da força do seu braço, mas de Deus, que tudo proveu de Deus, tudo veio de Deus. E é essa dependência que nós precisamos aprender a ter, e é essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento da vontade de Deus que nós precisamos buscar em Deus. E a gente faz isso na nossa leitura, no entendimento, nas coisas que a gente vai fazer, no nosso dia a dia, reconhecendo que tudo aquilo que nos é provido, que nos passa pelas nossas vidas, até mesmo as dificuldades, as lutas, os problemas, tudo isso está na vontade do Pai para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Assim como a gente começou a leitura dessa carta, quando Paulo fala que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Então, nós precisamos reconhecer a vontade de Deus em todas essas coisas e que dependemos inteiramente dele. Por isso, precisamos dessa sabedoria, desse discernimento, desse entendimento do papel de nosso Senhor Jesus nisso tudo. E compreendermos que ele está acima de todas as coisas, que Deus o instituiu cabeça sobre todas as coisas, que ele está acima de todo principado e potestade, de todos os poderes. E que Deus colocou na mão dele todo este processo para cumprir o plano dele. E outra, que ele foi dado à igreja. A igreja é um com Cristo. Igreja que eu estou falando não é a instituição, não é o prédiozinho com a cruz em cima ou sem cruz em cima. Não é o aspecto institucional de onde a gente se encontra. E não é só o ajuntamento das pessoas. Mas a maneira como nós expressamos Deus, pela maneira como nós relacionamos, porque Deus se revela através dos nossos relacionamentos. E nós precisamos entender isso, que tudo isso está debaixo da vontade dele. Ele entregou tudo a Cristo, ao nosso Senhor Jesus, que é o cabeça sobre todas as coisas e o cabeça da igreja. E a ele nós submetemos, dele nós dependemos e precisamos aprender a buscar nele essa dependência, esse reconhecimento, direção e não a confiar em homens. Temos sim que reconhecer as autoridades, as pessoas que Deus colocou, de maneira que nos conduza nessa jornada de amadurecimento. Mas não confiar neles, não depender deles. São simplesmente irmãos mais maduros, que têm o intuito de nos ajudar, de nos conduzir nessa jornada de amadurecimento, de crescimento. Eles têm que ser, antes de mais nada, modelo, exemplo, para que nós possamos seguir. É assim que a gente deve olhar e submetermos uns aos outros,
pois essa é a vontade de Deus. Submissão uns aos outros, aprender para podermos aprender uns com os outros, crescermos e dependermos uns dos outros, como um suporte, como um braço, como uma pessoa que nos ajuda. Mas entendemos que são pessoas como nós, cheias de falhas e erros, e que o nosso verdadeiro modelo, a plenitude de que a gente deve buscar, a semelhança com Cristo está neste fato de olharmos o modelo Jesus, olharmos a vida uns dos outros, crescermos uns com os outros, ajudarmos uns aos outros a crescer, sermos instrumento na vida dos outros e assim como eles são nas nossas vidas. E tudo aquilo que recebemos de Deus, as bênçãos, os talentos, os dons, tudo aquilo que foi nos concedido é para usarmos em favor desses irmãos, dessas vidas, das pessoas que precisam. Pois Ele é a plenitude de tudo que enche tudo em todas as coisas. E nós, como parte do corpo, como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, temos um papel fundamental neste mundo. A gente vai estar lendo, vai estar discutindo um pouquinho mais sobre isso, mas precisamos já começar a entender que o papel da Igreja é revelar Deus ao mundo, revelar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, vamos lá, vamos lendo, vamos compreendendo isso, e nós precisamos entender essas coisas. Tudo que temos, tudo que recebemos, dependemos de Deus. E precisamos dele para termos o entendimento, o discernimento da sua vontade, do seu querer e do seu propósito. Cristo está acima de todas as coisas, foi instituído cabeça sobre todas as coisas, está acima de todo o principado e potestade. E é através dele que o plano de Deus e a vontade de Deus vai se concretizar. Ele foi dado à igreja, é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por meio do qual toda a vontade de Deus é expressa no mundo, é revelada ao mundo. Por isso, assim, vamos terminar essa aula de hoje. Que você possa refletir, repensar o que tem vivido e como tem vivido diante do Pai. Para que possa ser como pedra viva, como instrumento de Deus, para que possa contribuir neste processo, no realizar do propósito de Deus neste mundo. Então vamos lá, vamos continuar a nossa jornada, te espero aqui na próxima aula. Que o Senhor te conduza em graça, em conhecimento e na plenitude do conhecimento da sua vontade. Amém. Mais uma coisinha. Você está gostando disso? Está sendo útil para você? Se está, então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Compartilhe nas mídias sociais, para que outras pessoas possam ver o que você está vendo e assim também serem abençoadas por seu intermédio. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e expressão da sua vontade com entendimento espiritual. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.